Boa noite, deixa eu dar uma olhadinha, queria desejar bem-vindos, vou olhar um pouquinho para ver se vocês estão me ouvindo bem, a princípio. Essa é a nossa terceira conversa que a gente vai ter sobre esse assunto, sobre o elástico. Espero que hoje a gente complemente esse conhecimento falando um pouco do tratamento da classe 3, o uso do elástico nessa condição, um pouquinho também numa outra situação clínica que a gente usa bastante, que é mordida cruzada e correção de linha média. E vamos falar um pouquinho de uso, de que tipo de elástico a gente usa em cada uma das situações. Isso é interessante e eu acho que nesse momento, né, de confinamento, a gente precisa um pouco de conversa, de apoio, de pôr a cabeça para funcionar, de falar um pouquinho das nossas experiências com o objetivo da gente dar conforto, tá? Eu espero que vocês estejam com a cabeça aberta, tranquilo, felizes, e é um dia da gente aqui conversar um pouquinho para poder tirar vocês desse confinamento. Perfeito? Eu vou dar uma olhadinha para saber se todo mundo está ouvindo bem. Por favor, dê um positivo para mim. Positivo. Todos estão ouvindo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tá tudo ok com vocês. E pra gente dar prosseguimento à nossa apresentação. Hoje nós vamos continuar esse assunto, né, da live passada, onde a gente abordou Hoje nós vamos continuar esse assunto, abordou o tratamento da classe 2. Onde a gente abordou... Vocês estão ouvindo bem? Ok. Então vamos tocar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse assunto, ou seja, como é que eu uso elásticos quando eu estou fazendo o tratamento da classe 3. Perfeito? Então, no tratamento da classe 3, a gente precisa de algumas considerações importantes nessa biomecânica de uso da classe 3. Do tratamento da classe 3. Então a gente vai discutir um pouquinho isso aqui, e essa imagem é muito feliz, ela mostra de forma tranquila que a gente tem um ponto de apoio na região superior e um ponto de apoio na região anterior. Algumas são as dúvidas quando a gente está planejando usar elásticos de classe 2 nas nossas mecânicas. Primeiro, apoiando tudo que a gente falou anteriormente, que a gente usa elásticos em casos de classe 3, de pequeno volume, para poder encaixar a relação de classe 1, para poder a gente finalizar a correção sagital e vertical de pacientes classe 3. A gente não trabalha com elásticos intermaxilar em casos onde você tem uma classe 3 muito volumosa, que isso fique bem claro. E aí a gente vai mostrar um pouquinho essa biomecânica para o sucesso, tentando dar para vocês algum tipo de dica clínica de como eu trabalho e o que eu acho dessa mecânica, otimizando a vida de vocês em relação a como é que vocês vão explorar isso positivamente. Então, vamos tocar aqui. Essa imagem ela é bem feliz e fala que a gente tem condição realmente de trabalhar, e a gente tem duas situações interessantes, né? Um ponto superior, que pode ser no segundo ou no primeiro molar, e um ponto inferior, que normalmente é canino ou mesial de canino. Essa escolha de onde a gente vai colocar o elástico é extremamente importante para o sucesso da mecânica, e a gente vai explorar isso nas imagens que vão se passar. E muitas pessoas, assim como no tratamento da classe 2, tratamento da classe 3, falam que, poxa, eu trabalho com elástico, demora muito e eu não consigo resultados. É importante você entender quando que você vai usar
e como você vai usar para que você tenha sucesso. Se você superestimar o elástico como sendo a sua única ferramenta ou a ferramenta que você tem para te dar o sucesso, só ela, você talvez não esteja correto. Você precisa escolher o caso certo para que você tenha sucesso na sua mecânica. Deixa eu agitar aqui só um pouquinho. Então vamos embora. Então, para que a gente evite os efeitos colaterais nessa mecânica, a gente deve pensar onde a gente vai colocar a nossa força, de onde ela partirá para onde ela irá. Isso significa que quando a gente coloca um elástico no primeiro molar e a gente não inclui o segundo molar, a gente tem duas componentes de força, um anterior no arco superior e vertical para baixo e para frente no molar superior e no arco inferior para cima e para trás. A componente sagital, ou seja, a horizontal, é a que a gente deseja, mas a gente não deseja a componente vertical. Algumas situações até a gente deseja que aconteça a componente vertical no arco inferior, principalmente quando a gente tem casos onde a gente tem uma oclusão topo e que a gente quer encaixar para finalizar dentro de um tratamento compensatório, por exemplo, da classe 3. Perfeito? Isso significa que a gente precisa entender como é que eu vou fazer para que isso tudo funcione. Mas se eu escolher o local errado, eu posso ter alguns tipos de resultados que não estavam no meu planejamento. Eu não quero alterações no plano oclusal. Eu não quero ponto de contato prematuro. Eu não quero abertura da mordida anterior. Eu quero o efeito sagital, mas eu não quero o efeito vertical. Se é assim que eu quero proceder, eu preciso controlar. E controlar isso é muito importante. Quando a gente tem uma coragem esquelética, né? E hoje eu me lembrei muito do professor Cris, né, dos resultados dele no tratamento da classe 3 utilizando a coragem esquelética. E eu, por exemplo, uso muito na minha mecânica, acho que é imprescindível o uso de mini implantes extraalveolares e também das mini placas nesse momento para a gente poder fazer com sucesso esse movimento sem depender tanto do elástico, nos casos onde a gente tem um problema um pouquinho maior e para que a gente tenha um pouco mais de sucesso, é assim que a gente age. Mas voltando aqui para a ideia de que a ideia da gente aqui é tratar um caso mais simples, de pequeno volume, onde eu não tenho a opção ou não quero usar as ancoragens esqueléticas, eu não vou fazer isso. Seria simples e o resultado seria previsível. Mas a gente vai trabalhar com sistemas elásticos. Como é que eu posso otimizar esse sistema? Putz, eu tenho uma classe 2 de 2,5 mm, de 3 mm, como é que eu consigo encaixar essa relação sagital com sucesso, sem problemas? Nós vamos discutir aqui, especificamente em relação ao uso do elástico e ao sucesso do movimento. A gente tem que pensar que a ideia é ter algum tipo de deslocamento posterior para o anterior e algum tipo de deslocamento antero-posterior no arco inferior, para que a gente consiga encaixar essa classe 2. Especificamente aqui pensando no elástico e na relação entre os dois arcos, a gente precisa de escolher a posição do elástico superior ao arco, para que eu tenha o máximo de efeito sagital e o mínimo de efeito colateral. Para que eu tenha isso, eu preciso esquecer a extremidade. A gente não pode ter a ideia de que a extremidade seria um componente de vetor mais longo. Muitas pessoas pensam assim, ó, se eu colocar no segundo molar, o elástico superior, eu vou ter uma componente de força maior e vou ter uma componente de força mais horizontal. Isso é interessante, é inteligente, é pensado, não é errado. Porém, o que eu tenho como efeito colateral é a questão da perda de controle do plano oclusal.
Então, para que vocês tenham mais sucesso nessa hora de otimizar a mecânica de tratamento da classe 3 com o uso de elástico, vocês devem trazer esse ponto de aplicação de força mais para próximo do primeiro molar, ou seja, entre o primeiro e o segundo pré, entre o primeiro molar e o segundo pré. Por quê? Porque você vai para uma área mais controlada do arco superior e você vai ter um mínimo de efeito ou nenhum efeito vertical. E você vai ter o efeito horizontal que você deseja, encaixando a chave de classe 1 num paciente que era 3. Então essa é a escolha correta. Você usou a coragem certa, você controlou a rotação. A gente vai falar do tipo de elástico mais à frente, mas a gente trabalha normalmente com elásticos de 3,16 para mecânicas, a depender do diâmetro estendido, que a gente vai voltar essa ideia da escolha do elástico. E se ele vai ser médio, leve ou pesado, tudo vai depender do periodonto do paciente, da quantidade de força que eu quero colocar nesse sistema e se esse paciente tem condição de receber essa força. Se o periodonto dele recebe essa força e vai produzir um movimento mais seguro. E aí a gente precisa saber se esse paciente tem um periodonto sadio, se ele é um paciente mais jovem, ele é um paciente adulto, e a gente vai adequar essa realidade da quantidade de força à saúde periodontal que o meu paciente tenha. Mas tocando esse processo, se a gente, por exemplo, tiver uma mecânica que não inclui o segundo molar, e isso muitas vezes, o tratamento ortodôntico começa muitas vezes muito cedo, e a gente precisa iniciar o tratamento com o paciente ainda sem o segundo molar no arco, e muitas vezes a gente finaliza o caso ainda nessa situação. Algumas vezes a gente precisa finalizar o caso se foi rápido, terminou em 1 ano, e a gente às vezes não tem segundo molar para poder incluir na mecânica. Nessas condições é necessário a gente pensar. Se a gente coloca o ponto de aplicação de força entre o pré e o molar, eu continuo com o problema de controle de plano oclusal e posso ter efeitos colaterais. Quando a gente pensa na transferência desse sítio, passando o sítio para entre os prés, entre o primeiro e o segundo pré, mantendo o sítio antero-inferior entre canino e incisivos, a gente pode ter um sucesso melhor no desenho dessa biomecânica e a gente otimizar o efeito sagital controlando o efeito vertical. Putz, isso é diferente. Isso faz com que você controle o que você não deseja. E aí sim, você vai ter uma mecânica mais otimizada, com sucesso. Vamos continuar o processo de avaliação. E a resposta normalmente é o encaixe da oclusão. Lembrando sempre de não escolher um caso mais severo para poder você tratar. Voltando ao assunto, né? Duas coisas a gente teme. Quanto tempo eu vou ter que ficar nessa mecânica para ter resposta? Se eu escolho mal o meu ponto, o meu sítio de aplicação de força, eu vou ter perda de controle e eu vou ter aumento do tempo de tratamento. E a gente vai ficar usando elástico, usando elástico, usando elástico, usando elástico. O paciente começa a ter problema, o tratamento começa a desandar, você começa a ter sobremordida ou mordida aberta. Num caso de classe 3, se você perde o controle vertical, você perdeu o caso. Vai ficar difícil de você ir buscar, principalmente para os iniciantes. Para quem tem mais tempo de profissão, a gente consegue visualizar e consegue reverter esse processo. Mas para quem ainda tem um tempo curto, um andamento curto em relação ao conhecimento biomecânico, ele fica assustado e aí perde um pouco o controle do tratamento, o paciente percebe e o resultado é que a gente não vai ter o sucesso que a gente gostaria. Tranquilo? Bom, então é muito importante a gente ter controle do plano oclusal. E tudo isso que a gente falou aqui
significa que eu tenho um bom engrenamento oclusal durante a minha mecânica e isso vai garantir o meu sucesso durante a mecânica. E eu controlo o plano oclusal sem ter perda de controle. Eu consigo o sucesso que eu desejo mantendo equilíbrio. Tranquilo? Uma outra coisa importante que a gente deve lembrar. Poxa, e o fio? Qual é essa relação entre fio, bracket, nesse tratamento da classe 3 usando elástico? Se a gente deseja algum tipo de engrenamento, no caso compensatório, onde a gente vai ter inclinações compensatórias para um paciente padrão 3, classe 3, que a gente vai tentar camuflar, a gente vai compensar esse caso encaixando em chave de classe 1, a gente pode controlar esse processo ou usando brackets compensatórios ou trabalhando com a relação de folga no fio, para que a gente tenha um pouco de descontrole anterior, para que a gente tenha mais inclinação dos dentes inferiores e dos dentes superiores um pouco mais de inclinação vestibular. Isso tudo associado às angulações que vão ser aumentadas no arco superior e negativas no inferior, a gente pode ganhar um pouco mais de espaço nesse processo de engrenamento oclusal do paciente classe 3. E isso a gente vai ter sucesso sem perda de controle. Tranquilo? Mas aqui, valorizando o que eu estava falando, que eu pensei hoje muito no professor Cris, na ideia que ele tem de que o pensamento do conhecimento não pode estar recluso, né? Não pode pertencer só a alguém. A gente precisa passar para as outras pessoas o que a gente gosta. Todo esse entusiasmo que a gente tem como profissional, a gente tem que passar para as outras pessoas, porque é muito importante nesse momento onde a gente está tendo uma bateria de informações negativas, onde a gente tem um monte de pessoas pensando negativamente. É importante manter o positivismo, é importante manter-se forte, com a cabeça boa, e que Deus abra a cabeça de vocês e vocês continuem aí estudando, assistindo. Parabéns a Ivete pela live de ontem. Poxa, foi a coisa mais linda do mundo. Não é porque a gente é baiano, é bairrismo, mas foi muito bonito. E essa pessoa, ela é a representação na nossa profissão do que é o pensamento livre, do que é as pessoas não terem barreira para mostrar às outras o que conhece. E aqui eu faço uma homenagem específica ao professor Cristiane. Voltando ao assunto, né? Para que a gente otimize essa relação de tratamento da classe 3, eu misturo algumas coisas. Para a gente conseguir fazer o deslocamento dos dentes anteriores e inferiores para trás, dos dentes superiores para frente e controlando o plano oclusal, como a gente falou anteriormente, para a correção da classe 2 e classe 3, é necessário, muitas vezes, a gente lançar a mão de recontorneamento, que seria o desgaste proximal, com planejamento, com estudo antes da possibilidade ou não, associado à relação fio-bracket em casos compensatórios, para que a gente consiga o sucesso dessa mecânica. Isso otimiza a possibilidade da gente arriscar um pouco mais, da gente trabalhar com classe 3 de 3 milímetros, 3 milímetros e meio. Perfeito? Isso é como eu trabalho e é interessante a gente pensar nisso para que a gente junte essas três coisas e dê mais sucesso à mecânica de tratamento com elásticos intraorais na classe 3. Tá muito rápido? Se tiver, vocês falem, tá? A gente tem um tempo limitado, a gente está aqui para poder ajudar vocês, mas sem atrapalhar também a noite, que vocês também têm que namorar, né? Tem que ser pai, mãe, tem que ser
cuidar de seus familiares e também estudar. Então vamos dar prosseguimento. Uma outra situação clínica onde o elástico ele é muito útil é no descruzamento unitário ou no grupal de mordidas cruzadas, principalmente em pacientes adultos. Então, a gente vai usar todo esse conhecimento biomecânico que a gente aprendeu lá na escola, lá na sua faculdade, lá onde você fez a sua graduação ou a sua pós-graduação, para você ter sucesso. Muitas pessoas pensam, poxa, quando eu boto o elástico intermaxilar do arco superior para o arco inferior, eu corro o risco de ter extrusão. Bora pensar um pouquinho. Biomecanicamente falando, nós vamos usar um elástico. Aqui um sistema conjunto, né, um sistema de deslocamento onde a gente tem vários dentes, né? Nessa mecânica, só voltando aqui um pouquinho. A gente tem um elástico para um grupo. Ali o fio também é muito importante. Se a gente coloca um fio redondo que permite rotação, a gente vai ter giro. Se a gente usa um fio retangular no arco inferior, a gente vai controlar o giro. Se eu quero deslocamento só do dente superior, fio redondo em cima, fio retangular embaixo. Se eu preciso de movimento de desinclinação dos dois dentes para poder eu fazer o processo de descruzamento, eu preciso de ter fios redondos nos dois arcos. Mas se o cruzamento for pontual, for unitário, for de um dente, a gente não precisa ter fios. Muitas vezes a gente pega pacientes com cruzamento apenas do segundo molar, e aí a gente tem que descruzar. Para a gente tratar esse arco, incluindo o segundo molar na mecânica, esse dente tem que estar descruzado. E deve ser feito isso no início da mecânica. Vamos ver um pouquinho. Aqui na imagem, a gente está falando dessa movimentação pontual e a biomecânica, onde a gente aplica uma força vertical, inclinada, ou seja, quando o paciente está de boca fechada, a componente horizontal é bem grande. A gente tem que pensar nisso, que o paciente fica muito mais numa posição de espaço funcional livre durante toda a vida do que de boca aberta mastigando. Então a gente passa muito mais tempo com a componente horizontal do que com a componente vertical. Isso já por si só já otimiza o efeito rotacional e não o efeito extrusivo, que muitas pessoas têm medo de usar o elástico porque acha que vai extruir. Mas a gente não pode esquecer, e a gente vai mostrar a imagem mais para frente, de que essa força está sendo feita bem distante do centro de resistência desse dente e vai promover uma rotação. E isso significa que quanto mais distante a gente está, a gente vai ter mais momento. E a gente vai ver na imagem para frente que a tendência é de haver rotação da unidade e não extrusão. Perfeito? Vamos embora. Aqui a imagem de um caso clínico, onde a ideia foi tratar durante a mecânica o descruzamento. As imagens aqui falam por si só, o vídeo, e nisso é importante escolher fios corretos para isso, né? Você quer que dilate o arco, você precisa de um fio para isso. Mas vamos discutir aqui essa imagem, isso aqui é bem interessante, ó. A gente tem um cruzamento e a gente vai colocar o elástico na direção oposta ao cruzamento. Eu preciso que essa cúspide vestibular fique nessa posição, ou seja, na posição correta. E a cúspide palatina oclua na fossa central, ou dentro da posição oclusal correta. Mas como é que eu vou ter isso? Eu vou ter um elástico que vai ter uma componente mais horizontal do que vertical quando a boca está fechada. Muitas vezes, para que isso aconteça, quando o cruzamento é unilateral, eu preciso ter um levante do outro lado do arco. Então, quando é bilateral, a gente pode usar os elásticos dos dois arcos, dos dois lados, e a gente não vai precisar
de fazer desoclusão. Mas quando a gente tem um cruzamento só de um lado, é necessário muitas vezes para a gente destravar essa oclusão, para otimizar esse sistema, a gente precisa fazer um levante do outro lado para que a gente desoclua esse lado e a gente tenha a otimização do efeito horizontal. E como é que vai acontecer esse sistema de deslocamento? O primeiro molar superior vai girar no sentido vestibular e o primeiro molar inferior vai girar, vai rotacionar no sentido lingual, promovendo a correção da mordida cruzada. E isso só vai acontecer pela distância que a gente tem entre o ponto de aplicação e o centro de resistência. Isso vai causar o que, gente? Um momento de força. Uma força rotacional. Isso a gente precisa lembrar. Quando a gente está pensando em ortodontia, a gente não pode esquecer a biomecânica, senão fica difícil da gente ter sucesso na ortodontia sem conhecimento biomecânico. É importante a gente saber o que vai acontecer. É previsto isso, né? Quando a gente coloca uma força para a movimentação ortodôntica, eu preciso planejar como é que isso vai acontecer, qual a direção, qual o sentido da força, onde é que eu vou pôr a força para que isso aconteça, qual a relação com o centro de rotação, com o centro de resistência, para que a gente tenha ou não rotação. Se eu vou ancorar ou não cada lugar, isso é muito importante para o sucesso biomecânico de sistemas, principalmente sistemas que são ligados por elástico. Então, na prática, a gente teve a correção da mordida cruzada e só para a gente visualizar o efeito do que a gente teve, observe que a gente teve deslocamento de coroa e de raiz, mas muito mais de coroa do que de raiz. E isso aconteceu focado no local onde está o centro de resistência e vai terminar tendo uma rotação muito grande, um efeito muito mais horizontal, exatamente pela distância que a gente tem do centro de rotação. E isso, quanto mais distante eu tiver do centro de rotação ou do centro de resistência, mais rotação eu vou ter. Perfeito? Então eu preciso só planejar para que tudo aconteça dentro do que eu desejo, do que eu quero. Tranquilo? Aí assim, depois que a gente falou dessas duas situações clínicas extremamente interessantes, que foi o tratamento da classe 3 e a mordida cruzada, nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês sobre a utilização de elásticos triangulares, né? E o que isso pode? A gente falou muito de elásticos sagitais para o tratamento da classe 1, da classe 2 e para a classe 3. E agora nós vamos falar um pouquinho aqui dos elásticos triangulares. A gente usa muitos elásticos triangulares no tratamento da mordida aberta, no tratamento de pacientes classe 2, classe 3 e classe 1, em pacientes que têm no sistema autoligado para iniciar o processo de deslocamento do dente e evitar efeitos colaterais da mecânica, em pacientes com mordida aberta sempre para controle do canino e para poder otimizar a movimentação, ainda em fios leves. E isso quebrou muito paradigma dentro da profissão da gente, né? Essa ideia de que os elásticos só poderiam ser utilizados quando a gente está no final da mecânica ortodôntica. Isso é um engano. Isso é um engodo. Isso é uma falsa afirmação. Os elásticos podem ser um excelente start, um excelente início, um excelente elemento de controle de efeitos colaterais. Principalmente no início das mecânicas, onde a gente tem alguma tendência de descontrole. Em casos do canino alto, e a gente precisa trazer esse canino para o plano oclusal, para evitar efeito colateral de montanha-russa. Dentro do sistema autoligado, a gente usa bastante os elásticos precoces. Mas o motivo agora para a gente falar é dos elásticos triangulares, e a gente está vendo aqui, eles podem ser mistos, ou seja, com a função vertical e sagital, como a gente está vendo aqui no tratamento da classe 2. Para finalização, eles são muito utilizados também.
e também na finalização de pacientes que precisam apenas efeito vertical. Então, o elástico para conduzir essa região, para melhorar o engrenamento oclusal. Perfeito? Então, é muito utilizado esse sistema de elásticos na finalização, na intercuspidação. Então, que é uma fase da finalização, né? Finalizar, encaixar todos os dentes na sua posição correta. E isso pode ser feito, a gente vai falar um pouquinho desse assunto na live de quinta-feira, sobre finalização, perfeito? A gente usa muito esses sistemas de elásticos. Então aqui um caso clínico só para poder exemplificar o que a gente estava falando, né? Do controle vertical na fase final do tratamento, quando a gente está fazendo acabamento final. Isso é muito interessante. Então, os elásticos para encaixar, finalizar o engrenamento oclusal. Então, elástico, se o paciente já está em chave de classe 1, sim. Se ele tiver um pequeno desvio de encaixe oclusal, a gente pode trabalhar, como a gente vai ver na frente, com os elásticos já com uma componente mista, vertical 2 ou 3. Mas aqui a gente trabalhando com um triangular vertical, classe 1, só para finalizar, encaixar a oclusão. O outro lado também para a gente ver, planejando aqui o recontorneamento do dente para finalizar. Então, um caso clínico onde o elástico está sendo usado na finalização. Esses elásticos, como eu falei para vocês, de finalização, eles podem ter componente 1, componente 2 e componente 3. Na realidade, aqui é só o vertical, aqui é vertical e sagital, e aqui também vertical e sagital. Onde a componente aqui é tentar trazer o primeiro molar um pouco mais para o arco, para finalizar o engrenamento de uma chave, uma ligeira classe 3, com também intercuspidação, na finalização de casos de classe 3, e essa situação clínica aqui para finalização de classe 2 também pode ajudar bastante na hora de você finalizar seus casos. Tranquilo? Aqui a imagem macro da classe 1, uma imagem macro do 2 e uma imagem macro do 3. Só para fixar a ideia de como a gente pode fazer esse elástico com dupla finalidade. Tranquilo? Bom, só aqui, lembrando, né, que esses elásticos de classe 2, eles podem ser utilizados, classe 1, eles podem ser usados em casos de mordida aberta, em casos de controle biomecânico, em mecânicas de baixo atrito, em casos de intercuspidação, muito na finalização, mas também no início de tratamento para controle do posicionamento do canino para fechamento de mordidas abertas. Vamos ver também aqui situações onde a gente tem descontrole vertical e o elástico pode ser utilizado apenas um ou duplo. A gente pode usar 2 elásticos triangulares com o objetivo da gente ter o encaixe oclusal em um paciente que tem descontrole de língua ou uma mordida aberta lateral. Aqui só para a gente exemplificar o que a gente estava falando, um caso clínico, o paciente aqui com a boca entreaberta, tem mordida aberta, com espaçamentos generalizados, um paciente que tem muita dificuldade, paciente com mordida aberta, com deglutição atípica, com espaços generalizados, e a gente vai ter que controlar a musculatura e usar os elásticos desde o início para poder controlar. E nesse momento, uma dica. Se você controla o posicionamento do canino no tratamento da mordida aberta e você coloca ele no plano oclusal encaixado, na sequência de fios que você for fazer, os outros dentes vão para a região correta. Ou seja, você corrige a mordida aberta do paciente quando você tem um canino em chave. Então, usar os elásticos triangulares para poder manter o canino em chave é um excelente ponto de partida para o sucesso do tratamento da mordida aberta. Em uma outra ocasião, a gente pode até falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas é extremamente importante guiar o canino para a chave
de oclusão, classe 1 de canino, o mais cedo que você puder. Isso vai garantir um bom engrenamento oclusal, tanto posterior como anterior. Tranquilo? Dessa forma, observe que o engrenamento vai ficando melhor, né? O encaixe dos dentes está ficando melhor. E aqui foi utilizado um conjunto de esporões para poder controlar o processo da língua. O paciente não aceitava outro tipo de tratamento, foi reticente em relação aos miofuncionais, foi reticente em relação também à questão do uso de grade, e a gente espalhou esporões e o elástico com o objetivo de tentar controlar o funcional. Mas esse paciente teve que fazer terapia miofuncional no final. Aqui um outro caso também de mordida aberta, um paciente com grade e com elástico, trabalhando ainda o elástico no início do tratamento, com fios flexíveis, guiando o canino para a chave, para a gente fechar a mordida. Então, nos casos de mordida aberta ambiental, onde a gente vai trabalhar com alguma solução, funcional ou não, de controle e impedimento da postura de língua ou de hábitos, ou afastando hábitos de sucção, a gente precisa ter, durante a mecânica ortodôntica, se a gente vai misturar com miofuncional ou não, a gente tem que já conduzir o canino o mais rápido possível para a sua postura, que ele vai ajudar no processo de posicionamento dos outros dentes sem sobrecarregar a região anterior. Eu costumo ver muitas pessoas trabalharem com elástico boxe na região anterior, elástico encaixa na região anterior, e eu não gosto disso. A região anterior tem os dentes mais frágeis do arco. No momento que a gente coloca a força elástica neles, a gente corre muito mais risco. E o canino não, o canino tem uma área bem maior, uma implantação muito maior, e se a gente consegue encaixar ele, o restante tudo vai andar dentro de uma normalidade. Então, aqui a gente tentando conduzir o canino para o engrenamento, e a tendência é, na evolução dos fios, isso aqui perder a inclinação, porque tem espaço para isso, e fechar a mordida, porque a gente tem um plano oclusal sendo construído na região posterior. E isso é importante, eu estou já criando harmonia para na sequência dos fios a gente ter sucesso. A gente usa isso tanto na mecânica convencional, como na mecânica de baixo atrito. Tranquilo? Aqui só revendo os elásticos de classe 2, para a gente ver aqui a componente biomecânica. E aqui a gente tem uma imagem de um caso, sistema autoligado, paciente que fez extração, e para a gente já ter o deslocamento do canino na direção, deslocamento de canino para fechamento, deslocamento posterior, guiando os dentes para sua posição final. Em pacientes com extração e mordida aberta, a gente utiliza bastante esse sistema. Com muito sucesso. Ao final de 2 ou 3 meses, todo esse processo está construído. Se tem algum tipo de apinhamento anterior, ele já se dilui, a mordida aberta fecha, e a gente pode tocar nosso sistema de movimentação, e a gente vai diminuir muito o tempo de tratamento com a utilização desse sistema. Isso também pode ser feito na classe 3, também utilizando a mesma ótica, lembrando das limitações da classe 3 também. Uma outra situação clínica aqui, não estendendo tanto a nossa ideia, mas finalizando um pouquinho essa ideia de otimização clínica do uso do elástico. Uma situação clínica onde a gente também tem muito dificuldade de encaixar é controle da linha média. Perfeito?
Nem sempre o paciente dá muito valor a isso, nós ortodontistas damos até mais valor do que o paciente. Mas como a gente vai fazer para poder corrigir isso, né? Usando elásticos intermaxilares, a gente pode fazer sistemas com Kobayashi, sistemas com gancho. Nesse momento é muito importante você estar num fio calibroso. Não dá para ter descontrole de movimento nesse momento. Então, na hora que a gente estiver trabalhando controle de linha média, é importante a gente trabalhar com fios calibrosos. Então, aqui um sistema de deslocamento lateral, só uma imagem e um vídeo para poder deixar claro como é que a gente trabalha. Isso é interessante. O único problema que a gente tem e que fica marcado, que é essa área crítica da região de incisivos, que seria a ação vertical horizontal do elástico nessa hora que você está ligando canino a canino, ou lateral a lateral. Então é melhor que vocês liguem lateral a lateral do que vocês liguem canino a canino, porque o elástico de canino a canino ele tem uma curva, e isso vai ter uma componente de contato nos incisivos, pode ter algum efeito de inclinação lingual dos incisivos. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Se você quer, pode usar. Se não, você tem que ter cuidado. E essa imagem, né, que tem no trabalho de Soares, né, e é muito interessante, esse diagrama que ele fez aqui é super interessante, das possibilidades da gente otimizar o uso de elástico intermaxilares para descruzamento em casos de mordida aberta e o uso de elásticos para correção de linha média. Isso em conjunto, porque muitas vezes a gente tem desvio de linha média e mordida cruzada no lateral. Então, nessas condições, a gente pode misturar sistemas onde a gente tem elásticos intermaxilares para descruzamento e elásticos para correção de linha média. Muito interessante isso, a mistura deles. E em casos que a gente tem não oclusão de um lado, mordida cruzada do outro, 2 elásticos intermaxilares. Mordida cruzada dos dois lados, 2 elásticos dos dois lados. Só que com vetores diferentes. Perfeito? E se você tem algum tipo de desajuste, você pode usar cruzamento e também corrigir a linha média ao mesmo tempo. Beleza? Só muito cuidado com elásticos unilaterais trabalhados, porque a questão da mandíbula, principalmente em pacientes em fase de crescimento. Tome cuidado com o uso de elásticos unilaterais. Só ampliando para vocês verem um pouco melhor o que eu falei. E para a gente finalizar um pouco esse papo que a gente teve hoje, que foi até mais longo, né? Mas a gente aproveitou bastante. A gente falou de 3 situações clínicas: o tratamento da classe 3, o tratamento da mordida cruzada com elásticos e também um pouquinho do controle da linha média. As possibilidades terapêuticas que a gente tem usando elásticos para essas 3 situações clínicas. Perfeito? Só a título de ilustração, que a gente tem vários elásticos intrabucais, né? E o diâmetro deles é importante, como a gente falou lá no início, na primeira live que a gente falou, a importância do diâmetro do elástico para você escolher qual elástico você vai usar em cada mecânica. Por exemplo, se eu estou falando numa classe 2, a distância entre o canino e o molar é muito grande. Então eu preciso de um elástico que tenha essa distância, que possa deixar o paciente abrir a boca sem partir e também se manter ativo. Isso significa que tem um diâmetro estendido para isso que eu preciso fazer. Mas quais seriam os elásticos? A gente vai ver na imagem que vem, a gente vai falar um pouquinho de protocolos. Quais elásticos a gente usa em cada uma dessas situações que a gente falou hoje nas lives anteriores. Mas é interessante a gente entender que a gente tem elásticos variados e que ele tem tamanhos diferentes, diâmetros diferentes e larguras diferentes que vão nos dar força diferente. Perfeito? Vão dar pra gente a força ideal para cada movimento que a gente deseja. Tranquilo?
vamos aqui passar um pouquinho à frente, já para a gente dar realmente a meandros e finalização à nossa ideia. Vamos falar um pouquinho desse protocolo. No tratamento da classe 2, normalmente a gente trabalha com esse nível de força. Quando a gente está falando de pacientes que já estão numa mecânica avançada de encaixe de classe 2, nós normalmente trabalhamos com elástico 3,16 e ou 1/4 médio para pacientes que tenham... Isso tudo está relacionado à distância entre o canino e o molar, ou do pré para o canino, a abertura da boca e o elástico se distender sem perder a sua capacidade de força. E isso a gente tem que levar em consideração o que eu já vi falando desde o início, que um elástico ele resiste até 3 vezes o seu diâmetro. E o elástico 3,16 normalmente casa bem nessas duas mecânicas, tanto de classe 2 como também de classe 3. Então, normalmente a gente trabalha com elásticos 3,16 e poucas vezes de 1/4, médio e média. Só alteramos essa rotina em casos de pacientes com periodonto não favoráveis, de vir trabalhar com leve, quando o periodonto do paciente não é um periodonto sadio, é um periodonto que já houve algum tipo de perda óssea, a gente diminui o nível de força para ficar um pouco mais próximo da realidade de movimentação com segurança. Nos pacientes com elásticos de linha média, também trabalhando com a ótica de posterior para anterior bilateralmente, a gente usa o mesmo elástico. Para descruzamento de região posterior, também trabalhamos com o mesmo nível de elástico. Para intercuspidação anterior e posterior, na região anterior, se a gente estiver trabalhando os elásticos verticais em triangulares com o objetivo de dar start a sistemas de movimento no início do tratamento, a gente trabalha com os elásticos 3,16. Quando a gente está fazendo intercuspidação, 1/8. Leve ou médio, de acordo com o periodonto do paciente. Se um paciente é jovem, sempre a gente trabalha entre médio e pesado. Se o paciente é adulto e o periodonto não é muito sadio, já houve algum tipo de sequela periodontal, mas o paciente não tem doença periodontal, a gente trabalha com o leve. Na intercuspidação posterior, a gente usa a mesma situação que a gente falou anteriormente, 1/8 e 3,16. Isso tudo é resultado da ideia de que a escolha do elástico não pode ser esquecido. Está relacionado ao diâmetro estendido e que esse diâmetro estendido significa que um elástico ele resiste até 3 vezes o seu diâmetro interno. Não exceda isso, porque o elástico vai perder a sua capacidade de continuar elástico e vai se tornar plástico e você não vai ter mais a força que você gostaria de ter. Então pense nisso, escolham bem os elásticos para que vocês tenham sucesso na sua mecânica, otimizem os seus sistemas, pensem biomecanicamente, estudem o sistema para que vocês tenham sucesso e não tenham problema na utilização de elástico. Só para finalizar, lembrem de usar a teoria das 10 horas do professor Andrews. Isso é muito interessante. A ideia de que a gente pode otimizar 24 horas de força numa área, variando os níveis de força. Aqui pensando, se eu quero movimento desse arco nessa direção, eu posso fazer 24 horas de força em cima, 8 horas de força em cada um dos pontos de aplicações inferiores, e eu vou otimizar o deslocamento nessa direção, pensando de que se eu não quero efeito numa área, eu não vou ultrapassar as 10 horas. Se eu quero efeito numa outra área, eu devo ampliar essa quantidade de horas em relação ao mínimo que seria
10 horas, que é quanto a gente precisa para que o sistema biológico tenha condição de reagir, promovendo a movimentação ortodôntica. Perfeito? Isso era o que a gente gostaria de falar para vocês. A gente poderia ficar muito tempo aqui, mas a princípio a gente encerra aqui essa live. Vocês podem deixar perguntas aí dentro do site, pode mandar também pela internet, pode colocar dentro do meu e-mail, adm.dentes@gmail.com, @ Antônio Lacerda França ou do Seno, para que a gente possa responder as dúvidas que ficaram ainda por dirimir. Estou à disposição de vocês para poder responder. Tá? Uma boa noite, vão descansar, aproveitem esse tempo que vocês têm com a família, pensem em Deus e não esqueçam de que a gente precisa ficar juntos, mais afastados. Eu não acredito nessa história de isolamento, mas eu acredito muito no afastamento, que ele é importante nesse momento e que a gente não pode deixar de ficar junto a partir de algum tipo de comunicação, e a internet, as redes sociais chegaram para nos dar essa possibilidade. Uma boa noite a todos e sejam felizes. Um beijão, Deus no coração.